Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele tem muito detalhes, a gente tem que observar os detalhes. Eu assinalei aqui, por exemplo, onde aparece depois dessas coisas, quer dizer, é uma sequência. Depois de algo, depois dessas coisas, de algo. Então primeiro aparece em 1,19, né? 1,19, que diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer. Ou seja, as coisas que vai acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. Depois vem no Apocalipse capítulo 4, versículo 1, né? Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então aqui acontece o arrebatamento da igreja. Depois dessas coisas, depois da última fase que nós estamos vivendo, que é a fase de Laodiceia, que tem um remanescente de Filadélfia, que não se dobra a Baal e vai ser arrancado desta terra. Depois nós vemos a expressão lá no capítulo 7, de novo. Capítulo 7 diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos. Ou seja, que é uma frequência. Então aqui está tudo na ordem. Deus, ele é um Deus de ordem. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir para o contexto. Depois dessas coisas. Qual que é o contexto do capítulo 7? É Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Ou seja, a abertura do 6º selo. Depois da abertura do 6º selo, o Senhor então abre um parênteses aqui e ele vai assinalar. Olha aqui: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, sobre os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, região norte, sul, leste e oeste da terra. O número 4, ele é um número sempre relacionado com o planeta Terra. Então aqui, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado nas suas testas o servo de nosso Deus. Então Deus abre um parênteses aqui depois do 6º selo, né? E ele vai assinalar aqui, ó, o número 4, a resposta está aqui. Quem são os 144 mil do Apocalipse capítulo 7? Não é a igreja, que a igreja não vai estar aqui na terra, e não é os testemunhos de Jeová. O próprio Apocalipse, ele dá a interpretação. Versículo 4: e eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então a resposta está aqui. Quem são os 144 mil selados de Apocalipse 7? São os judeus. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Não é a igreja, não é a igreja. Então essa teimosia de dizer que a igreja está na grande tribulação, isso aí é uma teimosia. Por quê? Qual que é a missão da igreja? Está lá em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a missão da igreja hoje, na era da graça, é pregar o evangelho. Então se a igreja estivesse aqui na grande tribulação, então por que Deus ia usar 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino? Se a igreja então vai estar aqui, como ensina os pós-tribulacionistas. Não tem fundamento, meus irmãos. Se a igreja vai estar aqui na grande tribulação, como ensinam os pós-tribulacionistas, então Deus não precisaria de 144 mil judeus aqui para pregar o evangelho do reino. Então o que é que acontece? Os 144 mil, eles são levantados por Deus, são judeus convertidos, levantados por Deus para evangelizar gentios durante a grande tribulação. Imagine quando Paulo e Silas chegavam, ele dizia assim: esses homens
que tem transtornado o mundo chegou até nós. Agora imagina os irmãos, 2 homens, Paulo e Silas. Olha a proeza que eles fizeram. Agora imagina os irmãos, 144 mil judeus convertidos durante a grande tribulação. Como resultado disto, aí vem outro depois, que é o versículo 9. Olha que coisa tremenda. A Bíblia é muito cheia de detalhes. Depois dessas coisas eu olhei, João dizendo aqui. Depois de que coisa? Então a gente tem que ver o contexto. Depois dessas coisas eu olhei. Qual que é o contexto? Apocalipse 7, do 1 até o número 8. Então, depois que Deus levanta 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino, o que acontece? Uma grande multidão vai se converter, como resultado de um evangelismo fortíssimo desses 144 mil judeus convertidos. Então, 144 mil cheios do poder de Deus. Olha o que acontece. Depois dessas coisas, eu olhei e eis aqui uma multidão. Então, como fruto do evangelismo dos 144 mil judeus, uma grande multidão se converte durante a grande tribulação. Olha aqui, depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então, a gente tem que entender que o primeiro plano de Deus é com Israel, nações e igreja. Israel, nações e igreja. Jesus, ele foi crucificado com quantos cravos? 3 cravos. Um em cada mão, presta atenção, um em cada mão, né? 3 cravos, um em cada mão, e um cravo cravando os seus 2 pés junto. Ou seja, 3 cravos representando nações, Israel e igreja. Deus morreu por todos. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui, depois dessas coisas, ou seja, depois que ele separa 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino, porque aqui é a grande tribulação, então eles vão estar pregando o evangelho do reino, porque o reino vai ser implantado no final da tribulação, quando Jesus voltar em Jerusalém. Então a mensagem dos 144 mil aqui é dizer ao mundo, olha, vocês se arrependem, porque o reino vai ser implantado. Por isso que o Mateus 24, 14 diz assim, será pregado o evangelho do reino. A pregação do evangelho do reino não é da igreja, não é tarefa da igreja. A pregação do evangelho do reino é a tarefa dos 144 mil judeus. A pregação, vou repetir, a pregação do evangelho do reino não é tarefa da igreja, porque a igreja não estará aqui mais nessa época aqui. Se a igreja estivesse aqui, então Deus não precisaria de usar 144 mil judeus. Então era tarefa da igreja, mas a igreja não estará aqui na grande tribulação. Então aqui, ó, depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 11, todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões, ou seja, a igreja já vai estar arrebatada aqui. Os anciões representam a igreja, os 24 anciões já vão estar lá no céu. Olha aqui, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo assim, amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Um dos anciões, os anciões, então, representam a igreja arrebatada. Os anciões lá no céu representam a igreja arrebatada. Os 24 anciões que representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento. E um dos anciões me falou, dizendo, estes quem são? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram?
Então os anciões, eles perguntam para João. E um dos anciões me falou, dizendo, aqui é João relatando, né? João está relatando aqui, ó. E um dos anciões me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde que eles vieram? Embora que a tribulação está praticamente começando aqui, mas espiritualmente falando, vai morrer muita gente na tribulação, vão ser decapitados pela besta. Então aqui é uma visão futura já dos mártires que foram salvos. Então ele passa a ter uma visão futura dos mártires que vão ser salvos durante a grande tribulação e vão ressuscitar lá no finalzinho, no Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Esses mártires vão ressuscitar e vão entrar no milênio. Então aqui ele está tendo uma visão futurista aqui. Olha aqui. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. Eu quem? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. Eu quem aqui? João. João está dizendo assim, eu lhe disse. João está respondendo para quem? Para o ancião. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, ou seja, o ancião respondeu para ele, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Da grande tribulação. Eles é a noiva? Não, eles não é a noiva. Eles não é a noiva por quê? Porque eles não foram no arrebatamento pré-tribulacionista. Eles são convidados para participar do milênio, lá no finalzinho da tribulação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eles entram no milênio com corpos normais. Embora eles foram salvos na grande tribulação, mas eles não é a noiva. Eles não é a noiva. Olha aqui, e eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. São pessoas que vão se converter na grande tribulação através de um grande evangelismo feito pelos 144 mil judeus. Então a tarefa de pregar o evangelho na grande tribulação não é da igreja mais, porque a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. Quem prega o evangelho na grande tribulação são 144 mil judeus que prega para gentios. E as duas testemunhas prega para judeus no muro das lamentações. Deus ele não fica sem voz no mundo. Deus não fica sem voz. Deus é misericordioso. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele leva a igreja, mas ele não fica sem voz aqui no mundo. Ele levanta 144 mil judeus, levanta duas testemunhas, e depois lá no capítulo 14, mais um pouquinho lá na frente, quando já está tudo já terminado, já praticamente terminando, na misericórdia de Deus, Deus ainda usa anjos. É o Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Aí ele prega o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Deus coloca então, depois que cessa a voz da igreja fecha no arrebatamento pré-tribulacionista. Depois encerra a voz dos 144 mil judeus. Depois encerra a voz das duas testemunhas. Deus ainda na sua misericórdia, ele coloca um púlpito no meio do céu. E os anjos pregam dizendo assim, vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Aí já é o evangelho eterno, é a eternidade. Para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. A última chance aqui, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Aqui os anjos já estão dizendo, vai chegar o juízo, povo ímpio. Vai chegar o dia do juízo e vocês precisam se converter e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então Deus ainda usa a última tentativa de Deus na grande tribulação. Ele usa anjos, pela sua misericórdia, ele usa anjos para tentar converter as pessoas, mas muitos ainda não vão dar ouvido. É muito importante, meus irmãos, o livro do Apocalipse. Então, depois nós vamos ver uma outra expressão
Depois dessas coisas, aonde? Lá no Apocalipse 18, versículo 1. Vamos para lá agora. É muito profundo isso aqui. Apocalipse 18, versículo 1. E depois dessas coisas, Apocalipse 18 diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então nós temos que ver o contexto. E depois dessas coisas, então aqui é uma sequência. Que coisa? Depois do julgamento do capítulo 17, que é a Babilônia religiosa. Aqui é o ecumenismo, é a igreja unificada durante a tribulação. Todas as religiões unificadas. Então, primeiro, a Babilônia religiosa, capítulo 17. Agora no 18, a Babilônia comercial. O sistema financeiro do mundo será julgado aqui no Apocalipse 18. A política, o dinheiro, a fama, a nobreza, a soberba humana, tudo faz parte aqui da Babilônia comercial do capítulo 18. E depois dessas coisas, então o Apocalipse do capítulo 18 começa, e depois dessas coisas, depois do julgamento da Babilônia religiosa. A Babilônia religiosa é o capítulo 17, Babilônia comercial, capítulo 18. Aí nós temos mais na frente um pouquinho uma outra expressão no Apocalipse 19, versículo 1. E depois destas coisas, aí começa de novo, e depois destas coisas. Que coisa? A pergunta é, que coisas? Então você tem que ver o contexto, que é o capítulo 18. E depois do julgamento da Babilônia comercial, aí começa um outro assunto. Olha aqui, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Ou seja, a Babilônia comercial. Ele jogou a grande prostituta com a sua, que corrompeu a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E, olha o versículo 4 aqui, e os 24 anciões aqui, eles aparecem aqui agora. Ou seja, sempre no céu. Os 24 anciões estão sempre no céu. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada no capítulo 4. Todas as vezes que aparecem os 24 anciões, eles estão no céu. Eles não aparecem aqui na terra mais. A igreja não aparece na terra. Do capítulo 6 até o capítulo 18, ela não aparece mais na terra. Olha aqui, os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu, versículo 5, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas. Ou seja, águas são povos, no Apocalipse significa povos. E como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Porque ele já vai estar descendo aqui para reinar no milênio. Então, quase no finalzinho um pouquinho, dos 7 anos em que a igreja vai estar no céu, antes um pouquinho dele descer para a terra, para o Monte das Oliveiras, para poder salvar Israel no Armagedon, então ele realiza as bodas do Cordeiro. Ele realiza a grande ceia, a grande santa ceia que vai ser feita lá no céu, um pouquinho antes dele descer para Jerusalém, com a igreja para estabelecer o milênio. E eu vou mostrar para você que dentro desse texto que ele desce com a igreja. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, a igreja, ela passou agora a ser esposa e ela vai reinar com o rei aqui na terra. Olha aqui, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aqui é a igreja.
Não tem como dizer que isso aqui são anjos. Aqui é a igreja. Zacarias 14:5 fala: o Senhor virá com seus santos, segunda vinda em Jerusalém. Ele leva a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista. No final da grande tribulação, ele traz a igreja com ele para o Monte das Oliveiras. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O versículo 10 diz assim: eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faça mal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí João, o que João vê agora no versículo de número 11? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aqui agora é Jesus. Jesus está voltando para a terra agora. Esse cavalo branco aqui, e o cavaleiro é Jesus. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6 é o anticristo. Aqui é Jesus. Primeiro virá o anticristo, vai enganar os judeus. Mas no final da tribulação, Jesus volta. Jesus falou sobre isso. Em João 5,43. Eu vim em meu nome e vocês não aceitaram. Mas virá outro em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Jesus estava falando de quem? Desse outro anticristo. Olha o versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é Jesus voltando em Jerusalém. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, sendo ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui é Jesus voltando em Jerusalém. E seguiam-no, ou seja, um grande cortejo descendo em Jerusalém. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui é a igreja. Onde está a interpretação? Versículo 8. Apocalipse 19, versículo 14, interpretação no versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ainda tem um texto paralelo que você pode conferir comigo, que é Zacarias, lá no Antigo Testamento, né? A Bíblia se interpreta, essa é a regra de hermenêutica, Zacarias 14, versículo de número 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. A segunda vinda em Jerusalém. Jesus volta com seus santos para estabelecer o reino teocrático. Olha aqui, versículo 14, Apocalipse 19, 14. E seguiam-no os exércitos no céu, com cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui é a igreja voltando. Ele leva a igreja no capítulo 4 e traz a igreja de volta no capítulo 19. Então, pós-tribulacionista, a igreja não irá passar pela grande tribulação. Você não vai ver menção da igreja do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18, que é a grande tribulação. Você não vai ver menção da igreja aqui na terra. Em nenhuma parte do Apocalipse você vai ver. Então ele volta ali, e ali a besta está fazendo a festa, né? E no versículo 15 fala sobre isso. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí depois no versículo 17 em diante, Armagedon. Ele vem e derrota o anticristo, lança eu vou ler mais um pouquinho aqui, 17, Apocalipse 19, 17. Então ele desce ali, né, e viu um anjo que estava no sol,
E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Uma grande matança aqui, as aves vai comer muita carne aqui. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam. Então vai ter guerra aqui também de cavalos, de montaria, né? Vai ter guerra aqui também de cavalos aqui no final da tribulação. Como é uma região também acidentada, vai ter muitos cavaleiros ali, armados ali, como eram as guerras antigamente. Então as aves vai comer carne de cavalos, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. A besta vai ajuntar ali para fazer guerra contra Jesus. Então o que acontece? Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então os dois primeiros habitantes do lago de fogo, na hora que Jesus voltar em Jerusalém, a besta e o falso profeta, eles inauguram o lago de fogo que hoje está vazio. Eles inauguram ele. E os demais, que tem a marca da besta, que guerreou contra Jesus, o versículo 20 vai falar que os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. As aves vai fazer uma grande festa. O cenário está sendo montado para tudo acontecer. Uma certa vez eu vi uma reportagem, meus irmãos, para nós terminar aqui a mensagem. Eu vi uma reportagem na revista chamada Da Meia-Noite. Os irmãos já viram quando passa um enxame de abelha? Aqui em Goiás a gente chama abelha Europa. Quando passa aquele enxame muito grande de abelha, elas migram de um lado para o outro, né? Eles falam em enxamar, elas enxamam, né? Elas mudam de casa, vai para outro lugar. Então, eu vi na revista chamada Da Meia-Noite um enxame, era um enxame de 15 quilômetros aproximadamente. 15 quilômetros, é muita coisa, meus irmãos. Um enxame de abutres de 15 quilômetros, chegando na região do Megido ali, na região onde vai ser realizado o Armagedon ali. Ou seja, Deus já está levando as aves para lá, Deus já está levando os abutres para a região do Armagedon, para o Vale de Josafá ali. Deus já está levando os abutres para lá, para comer carnes de cavaleiros e dos seus cavalos, como está escrito aqui no Apocalipse. O cenário tudo preparado. Isso nos indica que nós estamos na iminência do arrebatamento pré-tribulacionista. Porque se coisas que vai acontecer no final da tribulação está diante dos nossos olhos, então isso nos indica a iminência que está o arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo. Vamos estar prontos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.